Bom, essa semana a gente vai dedicar para estudar os antibióticos ionófilos. São partículas pequenas que alteram o fluxo de íons através de membranas ou de bicamadas. Então a gente vai falar de antibiótico ionófilo, e esse nome ionófilo vem porque é como se ele criasse um buraco nas membranas, nas bicamadas lipídicas, para que íons passem. A gente vai analisar 2 antibióticos ionófilos que aceleram principalmente a movimentação do íon potássio. Então é o K+. Também deixa passar um pouquinho de sódio, mas a especificidade é preferencialmente para o potássio, certo? Então, o potássio, todos esses íons, potássio, fosfato, cloreto, sódio, são partículas que têm uma permeabilidade muito baixa através de uma bicamada lipídica, são partículas carregadas, né? Então, eles só conseguem passar numa velocidade considerável se houver alguma molécula envolvida no processo. Normalmente, nas membranas biológicas, nas membranas celulares, são proteínas integrais de membrana associadas, envolvidas no fenômeno de transporte de íons. Nesse caso, a gente vai analisar partículas pequenas, antibióticos, né? Então, a gente vai analisar 2 tipos de 2 antibióticos, cada um representante de um grupo fundamental, um mecanismo fundamental de ação. Então a gente vai falar da gramicidina, e a gente dá o nome de gramicidina como formadora de canal. E a gente vai falar depois da valinomicina, que é um antibiótico ionófilo do tipo carreador. Então os antibióticos ionófilos, eles podem ser divididos nesses dois grandes grupos, conforme o mecanismo de ação, que é óbvio é o que a gente vai explicar. Um grupo chamado formador de canal, antibiótico ionófilo formador de canal, e o outro grupo, antibiótico ionófilo carreador. A gramicidina faz parte do formador de canal, que a gente vai falar primeiro, a valinomicina faz parte do tipo carreador, a gente vai falar depois. Agora presta atenção, gente. É muito importante que vocês lembrem sempre do seguinte: falar sobre antibiótico ionófilo é interessante, são partículas envolvidas em fenômenos naturais, não são partículas produzidas por micro-organismos, são utilizadas em experimentos, onde a gente estuda in vitro fenômenos de transporte. Então ele é muito interessante usar, é um sistema muito legal de estudar, é um material de pesquisa muito interessante. Mas a gente tem que lembrar e ressaltar sempre o seguinte: os mecanismos que os antibióticos ionófilos, a forma de ação que os antibióticos ionófilos usam para acelerar o transporte de íons é completamente diferente da forma de ação das proteínas integrais de membrana, que nas membranas celulares estão envolvidas no movimento dos íons, certo? Então são completamente diferentes as formas. Alô? Alô? Me faltava essa, viu? Agora, eu fui obrigado a atender uma historinha de sequestro. Pai, aconteceu uma coisa horrível. A gente tá... O que é isso? É onde nós estamos. Tudo bem, vamos lá. Então a forma com a qual os antibióticos ionófilos usam para acelerar a movimentação de íons é completamente diferente da forma com que as proteínas integrais de membrana utilizam para acelerar a movimentação dos íons, certo? Agora, infelizmente, os termos que a gente usa, gramicidina, formador de canal, valinomicina, carreador, esses termos também são usados para diferenciar mecanismos diferentes de transporte realizado por proteínas integrais de membrana. Então a gente tem proteínas integrais de membrana formadoras de canal, proteínas integrais de membrana carreadoras. Então os nomes são os mesmos. Isso é eu acredito que seja a origem de muitas vezes se confundir a forma de ação do antibiótico ionófilo com a forma de ação de proteínas integrais de membrana. Então já façam essa diferença. O antibiótico ionófilo movimenta íon de um jeito completamente diferente do jeito que as proteínas integrais de membrana movimentam. Beleza? Ok. Então vamos pra frente. Vamos primeiro falar aqui da gramicidina, que é a formadora de canal. Então a gramicidina é um antibiótico que é formado por 15 resíduos de aminoácidos. Então ele está aqui representado de um jeito, aqui uma outra representação da gramicidina, essa aqui é mais detalhada. Então nessa representação aqui de cima a gente vê resíduo de aminoácido 1, que pode ser uma valina ou uma isoleucina, até o resíduo 15, que é esse aqui. E nessa posição 11 pode ter triptofano, fenilalanina ou tirosina. Dependendo do resíduo que está aqui nessa posição 11, recebe o nome de gramicidina A, B, C. E a gramicidina D eles usam para referir a uma mistura dos 3 tipos. Ok, então está aqui a gramicidina, 15 resíduos de aminoácidos, aqui uma outra representação. Agora uma questão fundamental. Tem um detalhe que vocês, quando estiverem estudando, vão ver, que assim, esses resíduos de aminoácidos, eles são na forma D e na forma L. Normalmente, os aminoácidos que estão presentes nas proteínas mesmo, das células, são todos na forma L, é um isômero, não é um estereoisômero. No caso da gramicidina, alterna D e L. Então isso é um detalhe, mas é interessante que a gente diga. Agora o fundamental, só para completar, a gramicidina é um peptídeo, né, de 15 resíduos, mas ele não é produzido por síntese no ribossomo. Então no ribossomo, pessoal, só entra aminoácido da forma L, né, são os aminoácidos que são grudados nos RNAs transportadores. Então essa síntese da gramicidina é uma síntese que a gente chama de extra-ribossomal. Ela é feita por uma bactéria, chamada Bacillus brevis. Depois vocês dêem uma olhadinha como é que ocorre essa síntese de proteína extra-ribossomal. Então, nesse caso, como é extra-ribossomal, o mecanismo pode associar aminoácidos D e L. Agora, o que é importante que a gente observe aqui é o seguinte: se você analisa aqui todos os aminoácidos que compõem a gramicidina, você vai ver só aminoácidos hidrofóbicos. Você tem glicina, que só tem um hidrogênio, aqui como cadeia lateral, né? Então, isso não é nem hidrofóbico nem hidrofílico. Mas depois você tem alanina, carbono e hidrogênio. Leucina, carbono e hidrogênio. Alanina, carbono, valina, carbono e hidrogênio. Valina, triptofano. Só tem esse nitrogênio aqui, o resto é carbono e hidrogênio. Depois leucina. Aqui pode ser triptofano, fenilalanina, tirosina. Tirosina tem essa hidroxila, mas tem um cianel benzênico. Ou seja, se você olha todos os resíduos que compõem a gramicidina, você vai ver que os 15 resíduos, eles dão uma cara hidrofóbica para esse peptídeo. Então o peptídeo ele tem aqui os dupla-O, o NH da cadeia principal, mas as cadeias laterais são todas hidrofóbicas. Então todas apolares. Ok? Lembra disso, pessoal. Muito importante para vocês entenderem como a gramicidina funciona. Ela tem em todos os seus 15 resíduos apolares, regiões hidrofóbicas, né? Com exceção dessa glicina aqui que só tem um hidrogênio. Então é um peptídeo super apolar. Ok? Agora vamos ver como é que isso aqui é a estrutura que a gente chama de estrutura linear, né? Isso aqui é a estrutura linear. Vamos ver como é que a gramicidina fica quando a gente deixa ela
adquirir uma estrutura tridimensional. Olha aqui. Essa aqui é a gramicidina. E aqui eu estou mostrando duas gramicidinas, uma em cima da outra. Olha aqui, vou tirar essa tampinha. Essa aqui é a estrutura da gramicidina. Ela se enrola. Ela parece um rabo de porco. Aqui e aqui, ó. Está representando os dois. Essa aqui é azul, mas aqui está representada com laranja. Está aqui, ó. Todo enroladinho. Se você olha de cima, se você pega isso aqui e vê de cima, você vê todas as cadeias laterais de leucina, triptofano, que a gente mostrou lá, de alanina, todas elas estão aqui para fora. Beleza? E aqui no centro é ver como é que ela forma tipo um tubo. Né? A gente olhando de cima aqui, é um tubo. Então essa e uma em cima da outra, vocês vão entender rapidinho porque que está representada assim, uma em cima da outra. Então essa aqui é a estrutura natural da gramicidina, né? E ela adquire essa estrutura quando colocada num ambiente hidrofóbico. Vocês já devem desconfiar qual é o ambiente hidrofóbico que a gramicidina A se localiza, né? Ou, quando ela tem a oportunidade de ir, quando ela encontra, o que ela faz nesse ambiente hidrofóbico. Vamos ver o próximo slide, aqui a representação da gramicidina de novo. Aqui as duas unidades, uma gramicidina e a outra de cabeça para baixo, né? Então elas se associam assim, né? Se associam assim, beleza? Uma aqui e outra de cabeça para baixo aqui. Então aqui a gente vê a vista lateral, aqui a vista de cima, né, formando um tubo. Isso aqui é a bicamada lipídica. Você já vê aonde esse dímero de gramicidina se localiza. Então o fato da gramicidina ter todas essas cadeias laterais hidrofóbicas torna ela uma substância que se adapta perfeitamente à inserção na bicamada lipídica na região hidrofóbica de caudas de ácido gráfico. Então aqui é um lipídio de membrana. Depois quem conseguir descobrir que lipídio de membrana é esse, dá fazer uma brincadeirinha, descobre qual é. Isso aqui é a bicamada lipídica. É aqui que a gramicidina se insere, né? Ela forma um tubo dentro da bicamada lipídica. Beleza? E aí, pessoal, nessa outra representação, a gente já vê aqui a bicamada lipídica, o dímero de gramicidina, um aqui, e o íon potássio passando no centro desse tubo formado pelas duas moléculas de gramicidina. Então a gramicidina, ela forma, quando em dímero, ela forma um tubo, através do que vai de uma face até a outra face da bicamada lipídica, da membrana. E é através desse tubo, do interior desse rabo de porco, que o potássio passa de uma região para outra. Ele vai passar de uma região para outra, obedecendo o quê? O ΔG dele, o potencial eletroquímico. Então, a gramicidina acelera um fenômeno que já é um fenômeno espontâneo. Então, a gramicidina acelera um fenômeno, um tipo de transporte passivo. Beleza? Vamos ver outra representação aqui. Aqui, uma representação bem psicodélica, né? Várias moléculas de água de um lado, do outro. Aqui, o cara não representou a bicamada lipídica, mas ela ficaria aqui. E aqui, os dois monômeros de gramicidina formando o dímero. Esse negocinho azul aqui, essa esfera azul, deve ser o potássio passando pelo tubo feito por gramicidina. Beleza? Para terminar rapidinho aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Aqui, nós temos a gramicidina, o dímero. Olha aqui. Ops, tudo bem, tá meio estranho aqui, meu mouse. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, a gramicidina. Aqui, eu vou pedir, estou girando ela aqui, eu vou pedir para colocar uma superfície. Vocês já viram como é que faz isso, né? Aqui, superfície, pronto. Tá aqui agora o dímero de gramicidina. Aqui. Tá aqui. Olhando de cima, de novo para terminar. Massa. Olha por aqui que passa o íon potássio. Beleza? Vamos continuar no próximo, que já deu aqui os 15 minutos. Bom, agora complementando. Se a gramicidina transporta o íon potássio por dentro da beta-hélice, mas as proteínas integrais de membrana, que são formadas por alfa-hélices, principalmente, não transportam nada por dentro da alfa-hélice, porque a alfa-hélice não tem espaço, afinal de contas, como é que uma proteína integral de membrana, por exemplo, envolvida no transporte de potássio, como a gramicidina está envolvida no transporte de potássio, como esse antibiótico enófilo, gramicidina, se envolve, catalisa o fenômeno de transporte de potássio, como é que uma proteína integral de membrana catalisa o transporte do potássio? Então eu vou usar aqui uma proteína integral de membrana, que eu já mostrei para vocês, que é um canal, uma proteína formadora de canal, do mesmo jeito que a gente se refere à gramicidina como antibiótico ionófilo formador de canal. Mas vamos ver como é que é o canal formado por essa proteína integral de membrana, que catalisa o fenômeno de transporte de potássio, beleza? Então, qual é esse transportador? É um canal de potássio, de potássio, de um microorganismo chamado Streptomyces lividans, que eu já falei para vocês, né? E o código é UBL8, né? E a nossa gramicidina, o dímero, né, é o 1-MAC. Então eu vou colocar aqui para ver os dois. Pronto, já está arrumadinho para evitar surpresas desagradáveis. Eu já coloquei os dois na posição. Aqui a gramicidina, dímero de gramicidina. Se você olhar aqui, a gente pode ver. Tá vendo aqui? A divisão, sem nenhuma ligação. Essa parte de cima toda aqui é um monômero, essa parte aqui de baixo, o outro monômero. Então esse aqui é o dímero da gramicidina. E do lado, o KCSA, o nome do transportador do potássio. Bem, então coloquei um do lado do outro. Vou dar uma giradinha aqui só para vocês terem uma ideia de como é que é visto de lado. Aqui, visto de cima. Já está mais ou menos alinhado para vocês verem. Agora presta atenção aqui, gente. Aqui é o poro através do qual essa proteína integral de membrana, esse facilitador de difusão que catalisa o transporte de potássio, é por aqui que ele deixa o potássio passar, beleza? Inclusive tem um íon aqui dentro.
Depois alguém dá uma olhadinha para ver essa estrutura aqui, 1BL8. Ah, tá aí, tarefinha, meio ponto na prova, que é uma coisa simples. Quem descobre nessa estrutura aqui do 1BL8, que é o canal de transporte de potássio, tem um íon aqui dentro. Mas como isso aí é cristalografia, né? Então às vezes eles colocam outro íon. Alguém identifica, por favor, tenta descobrir que íon é que está aqui dentro. Deixa eu mostrar ele para vocês. Vou botar show, esfera. Pronto, tá ele aqui. Alguém descobre, aí vai ter que entrar no PubMed, no Structure, né? Descobrir esse 1BL8, jogar um search dentro do PubMed, 1BL8 no Structure do PubMed, esse código 1BL8. Tá meio pontinho na prova, descobrir que íon é esse. Bom, mas ele, de qualquer maneira, ele está no lugar que é o lugar do potássio. É por aí que o potássio passa, através desse transportador, desse facilitador de fusão, essa proteína integral de membrana envolvida no fenômeno de transporte. Então, ó, presta atenção, gente. Do mesmo jeito que a gramicidina forma um tubo, o transportador, o facilitador de fusão, a proteína integral de membrana, formadora de canal para o potássio, também forma um tubo. Deixa eu apagar aqui. Olha o tubo aqui. Okay? Só que, enquanto a gramicidina forma um tubo e por dentro dessa hélice, a hélice da gramicidina, que é chamada de beta-hélice, é por dentro dessa hélice que passa o potássio, aqui esse poro é formado, sabe por quê? Presta atenção. Olha o que eu vou mostrar aqui. Show, 1BL8, cartoon. Olha aqui. Para facilitar mais ainda, eu vou pedir para esconder as cadeias laterais, beleza? Hide, sidechain. Que coisa maravilhosa. Olha o canal por onde o potássio passa por dentro da proteína integral de membrana. Ele está passando por estruturas. Vamos ver aqui por baixo. Estou vendo aqui de baixo. Olha lá no alto. São estruturas, esse poro da proteína integral de membrana, ele é formado por estruturas que vêm de alfas hélices, ou seja, a proteína integral de membrana, vou girar aqui, a proteína integral de membrana, esse facilitador de fusão, formador de canal para o transporte de potássio, é uma proteína riquíssima em alfa-hélices, mas as alfa-hélices, e esse é o ponto, as alfas-hélices, elas formam as paredes do poro, diferentes alfas-hélices e grupamentos que estão associados a essas alfas-hélices é que formam a parede do tubo. Então, o poro, através do qual o potássio passa numa proteína integral de membrana, esse poro, a parede desse poro, é formado por alfas-hélices diferentes. Enquanto, na gramicidina, é uma beta-hélice, e por dentro dessa beta-hélice que passa o potássio, numa proteína integral de membrana envolvida na difusão de potássio, o poro é formado por várias alfa-hélices juntas. De maneira que não existe essa obrigatoriedade, porque isso é impossível, do potássio passar por dentro de uma alfa-hélice, porque a alfa-hélice é uma estrutura compacta. Então, diferentes alfas-hélices se associam ou se coordenam ou se organizam para formar um poro que seja seletivo para a passagem de potássio, beleza? Então olha aqui, diferentes alfas-hélices, e é por entre diferentes alfas-hélices que o potássio passa. Isso numa proteína integral de membrana, que de fato está envolvida no fenômeno de transporte de potássio. Então essa proteína é uma proteína que é a situação normal do Streptomyces viridans, ter essa proteína integral na sua membrana. Então isso aqui faz parte da vida normal do Streptomyces. A gramicidina não. A gramicidina é um antibiótico, faz parte da vida normal do Bacillus brevis, né? E de quem ele tenta atacar, né? Mas não é uma proteína integral de membrana, é um antibiótico ionófilo. Beleza? Então essa é a diferença fundamental. Vocês vão ouvir falar de antibiótico ionófilo, formador de canal. Pensa beta, canal beta, hélice beta. O potássio passando por dentro da hélice beta. Proteína formadora de canal, proteína integral de membrana formadora de canal. Várias alfas-hélices formando um conjunto, um barrilzinho, e é por entre essas alfas-hélices que a partícula a ser transportada passa. Joia? Tá aqui? Bonito, né, gente? Bonito demais. Bonito demais. Vamos botar novamente aqui o... olhando de cima. Vamos lá mostrar. Show. Esfera. Nossa. Tá lá. Tá passando, né? Porque essa é a parte de cima. Essa aqui é a parte. Essa é celular do transportador. Então ele vem por aqui e vai ter que... já pensou o dia que a gente conseguir ver isso, gente? Ver mesmo essa sucessão de estruturas, de onde o potássio vai pulando para cá, dos movimentos que o transportador faz para permitir essa passagem. Vai ser impressionante isso, gente, vai ser impressionante. Por enquanto a gente... E já está bonito demais, né? Essas estruturas aqui, aqui. Show de bola, coordenando. Eu falei para vocês que os átomos de oxigênio coordenando. Aqui. Porque os átomos de oxigênio têm a carga residual negativa, né? O potássio e o monovalente positivo. Show de bola. É isso aí, gente. Bom, vamos falar agora da varinomicina. A varinomicina é o outro antibiótico ionófilo que a gente vai discutir. É o antibiótico ionófilo que pertence ao grupo dos antibióticos ionófilos carreadores. Beleza? Então, a varinomicina é um antibiótico ionófilo carreador. Escrever com mouse é mais difícil do que qualquer tema de biofísica ou de biologia molecular. Por isso, eu não vou mais usar essa ferramenta tão maravilhosa. Então, encerra aqui. Não sei nem como é que faz para... Pô, e apagou. Filho da mãe. Tudo bem, voltando.
Então a valinomicina é um antibiótico onófilo do tipo carreador. Aqui é a estrutura, vamos clicar nesse primeiro aqui. Isso aqui é a estrutura da valinomicina, e você de uma maneira mais condensada, né? Mas a primeira diferença que a gente pode notar da valinomicina para a gramicidina é que a valinomicina é uma molécula cíclica. Isso aqui ela é fechada. Tá vendo? Então a valinomicina ela não tem a extremidade, é uma estrutura cíclica, né? Então essa é a primeira coisa que a gente deve lembrar. A gente pode representar a valinomicina sim, mas tem uma maneira que é muito interessante representar, porque a gente consegue ver, bom, desse jeito é melhor deixar aqui, a gente consegue ver através dessa representação aqui, que a valinomicina ela é composta por 12 unidades. Essas 12 unidades são a repetição de 4 unidades que se repetem 3 vezes. Então é como se você pegasse esses 4 resíduos, 2 aminoácidos, um L, que é a L-valina, o outro D, que é a D-valina, e duas estruturas que na verdade são ácidos, o ácido hidroxi-isovalérico e o ácido lático. Então vocês percebem que enquanto o aminoácido tem uma extremidade carboxo, uma extremidade amino, uma extremidade carboxo, uma extremidade amino, esses ácidos, eles se unem, eles têm extremidade carboxo, mas se unem por uma hidroxila, né? Então essa aqui é uma ligação éster, e não uma ligação peptídica, como essa aqui. Então, ácido lático, D-valina, hidroxivalérico, isovalérico e a valina. Então, essa é outra diferença. Enquanto a gramicidina é composta só por aminoácidos, e é uma estrutura linear que funciona em dímero, a valinomicina é um antibiótico cíclico, e se alternam nessa sequência cíclica aminoácidos e ácidos. Aqui são, na verdade, ácidos com grupamentos de álcool também. Tem os grupamentos de hidroxila, função álcool. Então, a valinomicina não é um peptídeo verdadeiro porque tem monômeros que não são aminoácidos verdadeiros. E a valinomicina é a repetição por 3 vezes de uma sequência de 4 resíduos. Valina, isovalérico, valina e ácido lático. Se você repetir isso aqui 3 vezes, você vai encontrar aqui a estrutura de 12 resíduos. Você pode contar esses oxigênios, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 oxigênios, cada um vem de um desses resíduos aqui. Certo? Ok. Então, como é que a valinomicina ela funciona? Então, primeiro eu vou colocar aqui a estrutura da valinomicina associada ao átomo de potássio. Então, a valinomicina, ela meio que engloba todo o átomo de potássio, o íon potássio. A valinomicina, ela recobre o átomo de potássio e faz com que o átomo de potássio passe a ser uma espécie de caroço do abacate. O abacate, a polpa do abacate é a valinomicina e o caroço fica sendo o íon potássio, beleza? E agora como é que a valinomicina age? Se vocês vão voltar aqui, se vocês olharem esses grupamentos, que são cadeias laterais, os aminoácidos, né, ou então os correspondentes às cadeias laterais, se você olha, essas cadeias laterais aqui são todas de carbono e hidrogênio. Então quando a valinomicina ela se associa pelos átomos de oxigênio, que são esses átomos em vermelho aqui, quando ela se associa ao átomo de potássio pelos átomos de oxigênio, né, ela deixa na casca do abacate, ela deixa só carbono e hidrogênio, que são esses átomos aqui, preto, carbono, branco e hidrogênio. Então ela cria uma capa de carbono e hidrogênio por sobre uma partícula carregada, que é o íon potássio. Ela tenta neutralizar essa carga, apontando para o íon potássio grupamentos que têm carga residual negativa, que são os átomos de oxigênio. Então ela recobre o íon potássio de uma capa ou de uma casca hidrofóbica. E, uma vez recoberto, o íon potássio de uma casca hidrofóbica, o íon potássio pode passar através da bicamada lipídica nessa região das caudas dos ácidos graxos. Então a valinomicina é um antibiótico que ele se localiza aqui na bicamada lipídica. Ele tem uma afinidade pela bicamada lipídica, ele tem trânsito livre na bicamada lipídica porque ele é uma estrutura hidrofóbica. A valinomicina é uma estrutura hidrofóbica. Ela tem só resíduos, cadeias laterais, de resíduos apolares, né? Então se a gente esquece que isso aqui não é um aminoácido, né, porque não tem um nitrogênio, mas essa cadeia lateral é exatamente a mesma da valina. E essa cadeia lateral aqui do ácido lático, você esquece que isso aqui é um ácido, considera que isso aqui fosse um aminoácido, isso aqui seria uma alanina. Então seria, a valinomicina é um aminoácido, uma molécula cíclica, que ela tem tudo que é estrutura hidrofóbica, né? Então ela se vê muito feliz num ambiente hidrofóbico. Então a valinomicina é capaz de transitar na bicamada lipídica de uma maneira muito fácil. Como ela tem essa afinidade pelo potássio, ela pega o potássio e coloca no seu interior, o potássio recoberto de valinomicina, ele também consegue fluir através da bicamada lipídica. Então a valinomicina, ela atua indo a uma face da bicamada, se associando ao potássio que está num dos lados da bicamada, aqui representado como exterior da célula. Então vem o potássio, solúvel em água, é atraído pelos átomos de oxigênio da valinomicina e se associa à valinomicina, cria essa estrutura, o complexo valinomicina-potássio. Esse complexo continua com a capacidade de passar de um lado para o outro da bicamada. Quando ele chega na outra face da bicamada, se a concentração de potássio for menor aqui, o potássio desgruda, né? Isso é um jeito de falar, né? O potássio desgruda. Chegando aqui, o potássio tem a chance de se desgrudar. Se a concentração de potássio aqui for menor ou o potencial elétrico for mais negativo, então sempre pensando em potencial eletroquímico, acaba que a valinomicina ela cria ou acelera um fluxo que já é espontâneo. Então, de novo, a valinomicina, tudo bem. Vamos tirar um pouquinho para cá. Então, repetindo, a valinomicina vai numa fase da bicamada, se associa ao potássio,
flui para outra fase da bicamada, desgruda o potássio. Então a passagem de potássio do ambiente extracelular para o interior da célula, ela, como representado nesse esquema, o transporte está sendo exterior para o interior, então a gente supõe que seja o sentido espontâneo, né? Então a valinomicina, do mesmo jeito que a gramicidina, acelera um processo que já é espontâneo. Então a valinomicina está envolvida no fenômeno de transporte passivo. Ela só vai acelerar, vai fazer com que as concentrações mudem mais rápido no sentido do equilíbrio eletroquímico. Tá bom? Então, vocês vejam que a estratégia que a valinomicina usa para fazer o transporte, vamos ver uma outra imagem aqui. Isso aqui é uma simulação, então até a princípio é uma coisa mais próxima do real, né? Apesar de a gente sempre ter que lembrar que tudo isso são representações. Então aqui o indivíduo, eles tentaram simular aqui o ambiente aquoso e os íons potássio chegando aqui, se associando à molécula de valinomicina. Então aqui a gente tem o processo de acoplamento do potássio à valinomicina e o fluxo indo de um lado para o outro, né? Aqui é uma valinomicina vazia, aqui é uma valinomicina, acredito que complexada ao íon. Isso é só uma maneira, outra maneira de representar o local onde a valinomicina preferencialmente existe, que é nessa região de caudas de ácido graxo, que é o ambiente apolar, e essa oscilação da valinomicina de uma face para outra. A valinomicina é como se fosse um carregador, né? Vai num lado aquoso, entra em contato, chega na interface ambiente hidrofóbico, ambiente hidrofílico, capta uma partícula hidrofílica polar carregada, nesse caso que é o potássio, flui pelo ambiente apolar hidrofóbico até a outra face, até a outra interface entre o ambiente aquoso e o ambiente hidrofóbico, e ali ela desgruda o íon potássio que ela carregou, certo? Então isso aqui, vamos aqui uma outra representação da valinomicina, aqui a representação esquemática, né? Só chapada a representação, aqui destacando os átomos de oxigênio associados à valinomicina, ao potássio. Então aqui a representação, ó, é isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os outros átomos de oxigênio ficam virados para cá. Interessante isso, eu pensei que eles também conseguissem, pelo menos, apontar um pouco mais, né, para o íon potássio. Interessante. Então esse tipo, eu chamo de a coordenação do íon é feita pelos átomos de oxigênio. Isso é uma estratégia extremamente comum das proteínas quando tem que se complexar com partículas positivas. E aqui, isso aqui é uma loucura, isso aqui é microscopia de tunelamento, depois que a gente tiver coragem mesmo, dá uma olhadinha, mas isso aqui a princípio são as moléculas de valinomicina. Impressionante. Ok, gente, então a gente fica com esses dois exemplos de antibiótico formador de canal e antibiótico carreador. Vocês vejam que é muito importante a gente ressaltar que semana que vem a gente vai falar de proteína formadora de canal e proteína carreador. Do mesmo jeito que a proteína formadora de canal não usa a mesma estratégia da gramicidina, não tem beta-hélice em proteína integral de membrana, formadora de canal. As proteínas integrais de membrana, que são chamadas proteínas carreadoras, não usam essa estratégia de ir para uma face e voltar para outra, ir para uma face e voltar para outra. Quando a gente fala de valinomicina, a gente está falando de um análogo de peptídeo de 12 resíduos. 12, gente. 12, uma molécula pequenininha. Então ela é minúscula, até comparada com a estrutura, a dimensão da própria bicamada. Quando a gente fala de uma proteína integral de membrana, a gente está falando de uma coisa gigantesca. Uma proteína de 600 resíduos, comparada com os 12 pseudoaminoácidos e pseudoaminoácidos da valinomicina. Então é natural, é esperado, é razoável, completamente razoável. Seria um absurdo a gente pensar que uma proteína integral de membrana do tipo carreador vai acelerar o fluxo de partículas usando a mesma estratégia que a valinomicina. Ok? Infelizmente o nome é o mesmo. Valinomicina, antibiótico anófilo, carreador. Existem as proteínas integrais de membrana envolvidas no transporte, que são do tipo carreador. Joia? Então, com essa apresentação dos dois antibióticos anófilos, dá para vocês especularem sobre como eles se comportariam, né, diferentemente, dependendo de uma outra variável num experimento hipotético. Né? Então, eu estou falando isso porque eu quero que a gente discuta situações onde você usa um experimento para poder diferenciar se o antibiótico ionófilo é do tipo carreador ou se é do tipo formador de canal. Pensem nisso. Imagina você descobrir um antibiótico, alguém te deu um antibiótico anófilo e fala assim, descobre se isso aqui é carreador, tipo valinomicina, ou se isso é formador de canal, tipo gramicidina. O que vocês fariam? Beleza? Olha.